Bom dia, irmãos, a graça e a paz de Senhor Jesus. Vamos aqui no nosso momento de reflexão, trazer ao nosso coração fortalecimento para o momento que nós atravessamos. Então, louvamos a Deus por mais um dia que Ele nos concede, até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado, nos guardado. Para quem não nos conhece, nós somos da Igreja Presbiteriana do Monte Santo, particularmente aqui da nossa congregação do bairro Zé Pinheiro, a qual toda semana a gente posta 2 vídeos, com mensagem, com as escrituras dando o norte na nossa caminhada. E nós temos feito essa gravação, essa filmagem justamente porque nós estamos impossibilitados da gente estar reunido no culto público. Então a gente aproveita para deixar os irmãos fortalecidos, deixar os irmãos meditando um pouco na palavra de Deus, quando nós trazemos as escrituras sagradas para a nossa reflexão. Então, aqui nós já mandamos nosso abraço ao nosso pastor Robson, nosso pastor efetivo, o qual tem sido uma bênção no nosso meio, com a nossa programação da IPMS nas quarta-feiras, nosso culto de doutrina e de oração, e nos domingos o nosso culto vespertino, nosso culto de adoração ao nosso Deus. Também como o demais momentos das sociedades internas, que nós temos durante o decorrer da semana. E nós aqui da congregação, nós temos 3 encontros, Na terça-feira, o diácono Arnaldo está à frente do momento em que nós fazemos uma reflexão sobre família. Temos na quinta-feira o momento que a gente também traz, que eu trago uma mensagem aos irmãos para o nosso crescimento espiritual no decorrer dessa pandemia. E no sábado também nós temos outro encontro, e no domingo pela manhã nós temos o nosso estudo bíblico, onde nós estamos estudando essa revista Viver é Servir, no Evangelho de Marcos, Então nós estamos já na 4ª lição. Nós vamos começar a 4ª lição nesse domingo, Eu convido você que queira acessar o meu WhatsApp para a gente fazer o link desse momento do estudo. Então você que nos assiste, nos acompanha, que Deus abençoe a todos. O nosso irmão e amigo Ronaldo, que me encontrou na praça e compartilhou, que tem acompanhado nossas gravações, e aqui já deixo meu abraço, que Deus abençoe a todos. Irmãos, vamos nessa manhã compartilhar um texto que se encontra na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no final da sua defesa, no capítulo 13, onde a gente sabe que Paulo, nessa carta, ele emprega uma defesa do seu apostolado, da firmeza que ele tem em Cristo. Então Paulo mostra toda a sua autoridade que ele tem, sobre esse apostolado que o Senhor o concedeu, mesmo ele dizendo que é aquele que é nascido fora do tempo, mas que ele tinha a mesma autoridade com os demais, que tinha compartilhado o momento de morte e ressurreição, e de ter acompanhado o Senhor Jesus. E Paulo aqui mostra justamente que ele é esse apóstolo nascido fora de tempo, mas que emprega o mesmo entusiasmo de pregar a mensagem de salvação de Cristo, apresentando Cristo crucificado, esse único meio de salvação para o homem. Então Paulo aqui defende, mostrando o que já passou por causa do Evangelho, o sofrimento que ele já passou. Aqui também ele decorre sobre a visão que ele teve, que onde ele recebe o espinho na carne, para que ele não fique soberbo dentro do conhecimento que ele teve ao subir ao terceiro céus, e ter toda aquela visão e revelação, que ele disse que o homem não conseguiria assimilar. Então Paulo ele tem essa função de agora provar que ele tem credencial de apóstolo, e ele já mostra o seu amor pela essa igreja de Coríntios. Então aqui nesse verso, no capítulo número 13, Paulo agora ele promete investigar aqueles que haviam pecado na sua ausência, não andavam de forma em consonância com o Evangelho. E no versículo
12, no capítulo 12, no verso de número 21, quando Paulo faz a referência desses homens, pelo motivo pelo qual ele promete investigar: receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muito que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição, lasciva que cometeram. Então, dentro desse fato, a gente vai meditar um pouco agora nesse capítulo 13, quando Paulo promete investigar esses irmãos, né? E de fato ele apresenta que esses irmãos tinham essa compreensão que Cristo, ao morrer na cruz, né, mostrou fraqueza. E Paulo mostra ao contrário, que mesmo ele tendo morrido com morte de cruz, mas ele recebeu o poder de Deus, né, ao ser ressuscitado, e que todos aqueles que acompanham e seguem a Cristo também, mesmo sendo fraco, vai viver desse poder, o poder de Deus, né? Então, Paulo aqui, eu quero compartilhar a partir do verso 5, capítulo 13 da segunda carta aos Coríntios, onde nós podemos compartilhar e entender um pouco o que Paulo quer falar a respeito desse texto, né? A respeito do versículo 5 em diante, que diz assim. Eu queria fazer a leitura agora para os irmãos. Capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, do verso 5 ao verso número 10. Apenas 5 versículos nós queremos compartilhar com os irmãos nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Se não é que já estáis reprovado. Mas espero reconheçais que nós não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Por isso, nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar do rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Louvado seja Deus por essa palavra. Vamos orar ao Senhor nesse instante, rogar ao Senhor as suas bênçãos para a compreensão e iluminação do nosso entendimento a respeito da sua palavra, né? Pai de bondade e misericórdia, louvamos ao teu nome, ó Deus, e nos colocamos, ó Deus, mais uma vez na tua total dependência, Senhor. Entendemos, ó Deus, que o Senhor é quem nos dirige. Ó Deus, no Senhor está o querer e o realizar, e nós suplicamos a Ti nesse instante as Tuas bênçãos sobre essa reflexão dessa manhã, ó Deus. Que o Senhor traga a nossa mente, nosso coração cativo a Tua palavra, não só para recebê-las, ó Deus, mas também para praticá-la, para glorificar o Teu nome, que afinal, Deus, nós somos criados para o louvor da Tua glória. Por isso, Pai, tire de nós tudo aquilo que não Te agrada, Deus, tudo aquilo, ó Deus, que vai de encontro à Tua vontade e à Tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, ser encontrados de forma irrepreensível, ó Deus, buscando fazer a Tua vontade, Deus, para a glória do Teu nome e do nome do Teu Filho amado. Nós rogamos a Ti as Tuas bênçãos e o Teu cuidado, e já Te agradecendo, ó Deus, pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, quero abrir um parênteses antes da gente iniciar essa reflexão, que eu com o mesmo pensamento, de certa vez, que alguém disse que a fé ideal não é aquela que a gente procura os interesses nos milagres, mas a fé ideal é aquela que a gente crê na palavra de Deus, porque justamente nós andamos por fé, né? Não pelo que vemos. Então, o texto que Paulo traz aqui, de examinar a nós mesmos, ela traz a compreensão
E eu queria aplicar da seguinte forma: assim como a mulher num período que é a prevenção do câncer de mama, e a medicina ela convida a mulher a fazer o autoexame para descobrir se há algo anormal, né, no seu corpo, que possa identificar como algo que está prejudicando ou venha prejudicar a sua saúde, né? Então a mulher faz o autoexame e reconhece, né, a papão do seu seio, né, e ali ela comprova se tem algum caroço ou não, que possa ser levado para estudo mais profundo da medicina. Por outro lado, a gente está passando essa pandemia e tem a forma do autoexame, né, que é conciliar entre os médicos, é que alguém que reconheça que tem algum sintoma, como falta de apetite, né, ele pode reconhecer que está cometido a enfermidade pela falta de apetite, por febre intensa, né, por gripe, sinal como gripe, né, coriza, falta de ar, falta do paladar e coisas desse tipo, que ele faz um autoexame e reconhece que está cometido dessa enfermidade e assim procura os meios necessários para ser curado, né? Então, usando esse argumento, irmãos, eu queria trazer para nós como cristãos também, é necessário a gente fazer um autoexame, né, um auto-reconhecimento do nosso comportamento, para ver se de verdade nós estamos caminhando como cristãos ou estamos nos enganando, né? Então é necessário a gente fazer essa reflexão, olhar para nós. Não precisa ninguém identificar a nossa falha, mas a nós mesmos, né? E fazer essa análise, né? Que afinal o Espírito Santo de Deus, ele vem de encontro ao nosso espírito, ele confirma, né, quando a gente tem andado de forma que é coerente com o Evangelho, né? Então olhamos muitas vezes para nós e não identificamos, né, porque não analisamos profundamente. É mais fácil a gente apontar o defeito dos irmãos e dizer: olha, isso aí não anda de acordo, aquele também não anda, e assim apontar e emitir nosso juízo de valor sobre qualquer pessoa que anda em desacordo com o Evangelho. Mas dificilmente a gente pode fazer essa reflexão como Paulo aqui orienta: examinai-vos, né, o versículo 5, para que se realmente vocês estão na fé. Então, na primeira carta de Paulo, no capítulo 3, no verso 13, Paulo ele imita também essa manifestação de intervenção pessoal da gente, né, em fazer essa autoavaliação, quando ele diz assim: há um reconhecimento daquilo que a gente faz, né, diante de Deus, né? Ele vai fazer esse julgamento de nós. Então é necessário que a gente faça esse autoexame, né? Então Paulo diz aqui na sua primeira carta, no versículo 3, no verso 13, da seguinte forma: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Vou repetir porque não saiu perfeita essa leitura, né? Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanece a obra de alguém que sob o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então Paulo está mostrando que a obra de cada um, ela vai ser provada, né, no decorrer do tempo, como o fogo, né, que Pedro fala, que purifica o ouro, que acrisola, né, o ouro para provar e tirar as impurezas e deixar o ouro puro, né? Então o verso 14 desse capítulo 3 dessa primeira carta, ele diz justamente: se a obra permanece sob o fundamento que foi edificado, esse vai receber galardão, né? Então Paulo, ele buscava sempre que o cristão, ele mostrasse a sua autenticidade, como justamente ele comprova na sua defesa do seu apostolado, em que ele é coerente e que não subverteu em nenhum momento, né? Não agiu, né, para se logo completar daquilo que o Evangelho podia dar, mas que ele se deixava desgastar por esse Evangelho, né, porque ele entendia a sua missão como apóstolo, né, do seu Jesus, né? Então ele cobra de nós justamente essa autenticidade como cristão, né,
Nessa segunda carta, e no capítulo 8, Paulo também faz uma intervenção também interessante. Ele diz: não vos falo de forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Então Paulo sempre buscava trazer essa reflexão, desse autoexame, se a gente estava andando de acordo com aquilo que estava sendo ensinado e pregado por Paulo. Se há coerência na nossa vida, né, se de fato a gente prega o que fala, né, e cumpre o que prega, né? Se a gente realmente anda de acordo com aquilo que as Escrituras têm nos ensinado a andar, com aquilo que foi recomendado no decorrer das Escrituras. Então, examinai-vos, essa expressão utilizada por Paulo, em alguma de suas cartas ele mostra essa expressão, porque mostra a necessidade do cristão sempre fazer uma autoavaliação quanto ao seu comportamento junto à igreja e junto à sociedade de forma geral, né? Então aqui no capítulo 11 desse texto, Paulo vai trazer uma reflexão também quando os homens andavam de desacordo no momento da ceia, e Paulo também traz essa reflexão desse autoexame, né? Quando havia desordem na participação da ceia, que andavam de forma exagerada, se embriagando, comendo mais do que os outros, não esperando um pelos outros, né? E deixando muitas vezes outros sem participar, né? Porque de forma exagerada se utilizava desse momento, né? Em se alimentar de forma imprópria para o momento, né? Então Paulo ele traz justamente esse tipo de exame, dessa reflexão. Examine-se o homem a si mesmo. Para quê? Para que o homem não caminhe agindo de forma indigna, para não ser culpado desse comportamento, né? De ser automaticamente cúmplice, né? Dessa falta de critério, né? De andar na hora de participar da ceia. Então Paulo chega agora no final dessa carta usando o mesmo senso de examinar, né? Porque ele promete que iria investigar e castigar as pessoas que pecaram na sua ausência, né? E que não se arrependeram, né? E no verso 4, Paulo faz aqui uma declaração de que parece que estes que pecaram, né? Olhando e para a forma que Cristo morreu, e achou, como eu iniciei falando, que Cristo foi fraco naquele momento, né, da sua morte. Mas Paulo ele traz justamente a compreensão que a ressurreição mostra totalmente ao contrário, que ele recebeu o poder do Senhor, né, quando ele venceu de forma definitiva a morte. Então esse texto e que eu quero aqui trazer para nossa compreensão é só a respeito desse momento, desse autoexame, né, em que Paulo agora está lembrando que na sua última visita, que alguns temeram também, por achar que ele era fraco, né? Mas que Paulo estava agindo por amor e por zelo a essa igreja, porque ele amava tanto, né? É tanto que, se fosse para a gente desprezar, né? Essa igreja era uma igreja que era tida como desprezível pela sua atuação, né? Pelo todo o seu contexto, né? De forma que a gente olha para ela e diz assim, não tem condição da gente tentar resgatar essa igreja, não. A forma que ela anda, totalmente contrária às Escrituras, mas Paulo lutou por essa igreja, né? Mesmo vendo todo o contexto que era contrário, né? E em que a desordem imperava nessa igreja, mesmo essas pessoas se achando espirituais pelos dons que elas tinham, mas que andava em desordem espiritual de forma que contrariava tudo que estava escrito, né, na Escritura. E Paulo justamente traz essa igreja essa reflexão da forma que eles estavam andando. Então aqui eles tinham um entendimento que Paulo era fraco, né, porque poupava aqueles irmãos muitas vezes, e Paulo traz uma compreensão que eles deveriam obedecer a palavra de Deus, porque ele tinha poupado o próprio Paulo, né, e a si mesmo, né? E ele convida justamente agora para que eles façam esse autoexame,
da sua vida, do seu comportamento como cristão. O filósofo Sócrates ele traz uma frase que diz assim: a vida não examinada não é digna de ser vivida. Então chega certo momento na nossa vida que a gente tem que fazer uma autoavaliação, né? Uma introspecção de como a gente tem andado, se realmente a gente tem transparecido ser esse cristão que nós dizemos ser, né? E que essa fé que nós dizemos ter, que muitas vezes não executamos, né? E colocamos em dúvida, né? Até quem está de fora, eles questionam. Por isso que muitos dizem assim: para ser cristão igual a isso aí, eu prefiro estar aqui no mundo mesmo. Então, para evitar que a gente seja censurado por esse tipo de comportamento, a gente tem que andar de forma que a Escritura nos orienta, e sempre fazer esse tipo de avaliação. Não é necessário que as pessoas venham pregar uma repreensão a nós para que a gente venha nos corrigir, mas nós mesmos, de forma sensata, olhar para o nosso comportamento e dizer: Senhor, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho observado os padrões éticos, morais, espirituais que é necessário para uma vida plena em Cristo. Mas se não, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, né, e me ajuda a andar de forma digna desse Evangelho. Então, examinar aqui, irmãos, era a prova de que realmente eles tinham comunhão com Cristo ou não, né? Se estava apto a passar pelo teste, se é que já não estava reprovado, como Paulo diz aqui no texto, né? No capítulo 5. Vocês façam essa avaliação se vocês estão em comunhão com Cristo, né? Se vocês estão aptos a passar pelo esse teste, ou se vocês de fato já estão condenados, né? Já estão reprovados. Então, esta prova era para saber realmente que Jesus Cristo ele habitava nessas pessoas, né? Então, o diferencial é justamente quando o Senhor Jesus ele faz parte do cristão, ele sempre emprega esse tipo de reflexão, dessa autoavaliação, da forma que ele anda, da forma que ele trata as pessoas, da forma que ele vê, que ele tem uma cosmovisão do mundo, né? Ele mostra um diferencial nisso, né? E ontem eu tratava com os irmãos justamente o texto do filho pródigo, né? Que a gente analisando, como Timothy Keller ele traz no seu livro, que os dois estavam perdidos, né? Mas a gente avalia mais o filho que pegou seus bens e caiu no mundo para experimentar a sua liberdade, entre aspas, né? Sem a visão do pai por perto, e aquele que mesmo tendo o seu conceito, que estava sempre do lado do pai, sempre fazia a vontade do pai, mas que também estava perdido porque andava no seu próprio bem-estar, na sua própria modo de pensar, e não naquilo que o pai referenciava para a vida dele. É tanto que a gente vai ver no texto, né, que a gente estudou ontem, né, que o mesmo amor que Deus empregou para aquele que saiu para experimentar o mundo, Deus também empregou para aquele que ficou, mas não andava de forma digna, né? Então, é justamente a gente fazer esse autoexame para ver como a gente tem se conduzido como cristão, como a gente tem conduzido nossa vida como cristão. Então, no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus vai fazer uma referência, no verso 20, quando ele diz assim: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então há uma unidade aí, né, em mostrar que realmente aqueles que estão no Senhor, eles vão conhecer desse dia, desse grande dia, que realmente Cristo está em Deus e nós estamos em Cristo. Então esse círculo se fecha, mostrando essa unidade, né, do mesmo pensamento. Por isso que Paulo diz assim: examinai a vós mesmos se realmente estáis na fé. Então é no mesmo pensamento, na mesma comunhão, na mesma direção, né? Em entender que, irmãos, que nós somos falhos, mas nós procuramos fazer a vontade de Deus e pedindo a Deus a direção que Ele nos ensina o caminho, né? Como o salmista Davi diz, né? Guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Então é necessário que a gente esteja respaldado por essa palavra para a gente não venha pecar.
e erra o mínimo possível, né? Porque a verdade do cristão a gente erra, tem que procurar buscar errar o mínimo possível, porque errar sempre vai estar na nossa natureza pecaminosa enquanto a gente estiver habitando nesse mundo. Então o versículo 6 e 7, Paulo está negando justamente a acusação de que ele era um falso apóstolo, né? E que ele preferia perder tudo e todo o seu privilégio que tinha por causa deles, né? E Paulo sempre mantém o espírito de humildade. Então é algo admirável na todos os escritos de Paulo, o senso de humildade que ele apresenta, né? Não se detém como autor e muito conhecedor da palavra, fazendo ou desprezando aqueles que têm pouco conhecimento, mas ele sempre mostrava e tentava, da melhor forma, empregar os ensinamentos para que ele viesse ter esse conhecimento, né? Afinal, Paulo ele luta para que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento de Deus, né? E do Filho de Deus. Então, irmãos, aqui a gente vai ver que 6 e 7, né? Eu queria fazer mais uma vez uma leitura, mas espero que reconheceis que não somos reprovados. Então Paulo trazia a autenticidade do seu apostolado, de querer ensinar o melhor, de trazer o melhor da parte de Deus, pelo poder de Deus, da sua palavra, para que justamente essas pessoas andassem de acordo com aquilo que tinha recebido, né? Então, ao fazer esse autoexame, eles reconhecer se estavam no Senhor Jesus. Verso 7. Estamos orando a Deus para que não façais, né? Deixa eu pegar aqui próximo para não ficar muito longe, ou sair da imagem, aí quando os irmãos, deixa eu pegar aqui mais perto. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Então Paulo aqui, justamente ele mostra esse senso de humildade, de orar, né? Ele diz assim: eu espero que vocês reconheçam que nós não somos reprovados por aquilo que ele apresenta como cristão, com aquilo que ele apresenta como padrão ético, né, e moral e espiritual, como exemplo para aqueles irmãos. E agora ele diz assim: orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente parecemos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Mesmo eles pensando que Paulo estava reprovado, mas mesmo assim Paulo empregava em fazer o bem, né? Então é o que a Escritura apresenta quando Paulo, na carta aos Gálatas, no final, que diz que aquilo que o homem planta ele vai colher, né? Certamente esse padrão de semeadura é verdadeiro, né? Aquilo que o homem planta ele vai colher. Então Paulo, independente disso, que vocês pensem ou não que eu estou reprovado, eu tenho que plantar o que é bom, o bem, né? Então verso 8 a 10, né? Ele diz assim: veja que Paulo alerta as pessoas de que Satanás se opõe à verdade com suas mentiras, e elas são propensas a acreditar nas mentiras dele do que na verdade de Deus. Então o 8 diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade, né? Então Paulo diz assim: é necessário que a gente deve conhecer a verdade, como lá em João, é um texto muito conhecido, né? Até muito usado pelo presidente. Conheceis a verdade vos libertará. Conheceis pois se o Filho do Homem os libertar, verdadeiramente sereis livres. Não, então, irmãos, é necessário que a gente seja levado a conhecer a verdade, né? Porque a mentira de Satanás, aquilo que ele se opõe diante do que o Evangelho apresenta, é justamente para desvirtuar o caminho do cristão, para eles serem encontrados reprovados, né? E realmente haver censura daqueles que estão de fora. Como eu já disse, é muito interessante quando as pessoas fazem esse tipo de abordagem, quando diz assim: para ser crente como esse cidadão aí, quer não. Então o maior exemplo leva as pessoas a desacreditar, e aí ele começa a generalizar de forma geral, né, o cristão, e nivelando por baixo, né? Então a gente vai entender que Paulo aqui orienta justamente a esse bem, a essa prática e esse autoexame
que é necessário para nós cristãos buscarmos com a palavra de Deus, porque já Satanás ele se opõe a essas verdades com as suas mentiras, né, e que muitas vezes é assimilada mais facilmente pelas pessoas do que as verdades das Escrituras, né? E eu estava vendo agora, só abrindo um parênteses para esse comentário, é que um tal religioso, um pai de santo, usando um momento de necessidade, de carência das pessoas para resolver um problema, o qual agora ele pregava que a pessoa, a mulher, tinha que tomar um banho, e ele mesmo dava o banho da mulher para tirar o mau espírito ou coisa desse tipo. Então as pessoas são levadas, irmãos, a acreditar em mentiras de Satanás, mas não acreditam nas Escrituras, né, que a palavra de Deus foi deixada para nós nos posicionarmos e tirarmos direção para a nossa caminhada, mas acreditam naquilo que o homem inventa e cria. Então, várias mulheres foram estrupadas, né, por esse cidadão que se dizia líder espiritual e que ia fazer aquele banho para que a mulher fosse livre das mazelas. Então, veja o que Satanás ele confunde, ele tenta confundir a verdade, né, com esse tipo de situação. Então, Paulo justamente ele lutava para que Corinto conhecesse e recebesse essa verdade, porque ela só poderia ser liberta com conhecimento dessa verdade. Por isso que ele diz assim, porque nada podemos contra a verdade, nada, nem Satanás pode, senão em favor da própria verdade. E conhecendo essa verdade, ela realmente liberta de todas as mazelas que o ser humano ele carrega com a queda de Adão, né? Então, irmãos, esse texto ele me trouxe justamente esse momento de reflexão, né? Nessa passagem de examinai-vos, é que é necessário você e eu fazermos diariamente essa auto-reflexão de como nós temos agido como cristãos, né? Como tem sido nosso comportamento, né? Diante da nossa família, diante da nossa igreja, diante da nossa vizinhança, diante da nossa sociedade. Será que a gente pode sair da nossa vizinhança sem ter medo de ser censurado, né? Ou usando aquele jargão, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Será que é isso? Ou será que a gente tem dito, faço o que eu digo e faço o que eu faço, né? Eu prego e faço o que prego. Então, é por isso que Paulo, irmãos, e aqui eu finalizo, Paulo era um homem que intercedia muito por Coríntios, para que ela justamente crescesse espiritualmente e que fosse libertado da maldade e do pecado. Essa foi a grande luta aqui, e tem sido para nós nos nossos dias também essa nossa grande luta, para que a gente conheça essa verdade e venha conhecer na graça e no conhecimento do Senhor, né? E aqui eu quero trazer o versículo no capítulo 4 de Efésios, verso 13. Porque a criação dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e mestres, para quê? Verso 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor do vento, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz ao erro, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de que todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, glória a Deus, louvado seja Deus, que o Senhor tem nos dado essa orientação pela sua palavra, que a gente use a sua palavra para crescer espiritualmente. Então, era o que Paulo estava querendo para a igreja de Corinto, e que é necessário hoje para o nosso crescimento, para que a gente tenha um crescimento na verdade e a gente ande em unidade dessa fé. Então, Paulo aqui, ele zela justamente por isso, né? Para que esse aperfeiçoamento no sentido de juntar
as partes quebradas de um osso, né, ou dos ossos, e de reconciliar aquilo que foi partido. Então, no nosso caso aqui, dessa referência, se refere justamente a uma reconciliação daquilo que foi quebrado, e a gente buscar a santidade, né? A gente buscar andar de forma digna, em fazer o bem, em amor, né? Em tudo aquilo que nós devemos como cristãos cultivar. Então, por fim, né, estando Paulo aqui, ele diz assim, faz referência, estando ele ausente ou presente, né, que ele tinha autoridade dada por Deus para levá-los a essa verdade. Então, eu sempre digo assim, que a nossa mudança, ela não precisa ser uma mudança mágica, mas ela precisa ser uma mudança de atitude baseada nas Escrituras, né? Não é algo mágico que de uma hora para outra a gente vai andar nessa perfeição ou nessa busca da perfeição, mas que a gente, com a nossa mudança de atitude, ao refletirmos quem somos e de forma que estamos andando, a gente pode olhar e fazer um parâmetro, né? E dizer assim, realmente eu preciso mudar esse comportamento, né? E quantas vezes a gente já nos viu nesse contexto, né? Eu preciso melhorar nisso. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a melhorar nisso. Então, irmãos, que você e eu, nesse dia, utilize essa passagem, esse momento, para nosso autoexame, para que a gente possa andar fazendo a vontade de Deus, né? E empregando da melhor forma possível aquilo que a Escritura nos orienta e nos chama a fazer. Deus abençoe a todos, né? Que tenham um dia cheio de bênçãos, do cuidado, da proteção do Senhor, né? Deus abençoe sua família, lhe proteja e lhe guarde. E aqui eu quero orar finalizando, né? E depois fazer minhas considerações finais no decorrer depois da oração. Vamos orar. Ao Senhor, nós reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes nós temos falhado contra Ti. E queremos usar dessa oportunidade, ó Deus, para Te pedir perdão e misericórdia, Senhor. E pedir ao Senhor, nos ajuda, Deus, a andar de acordo com a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, nos ajuda que Teu Santo Espírito, ó Deus, possa nos apontar o caminho certo, ó Deus. Cada vez que nós tentamos nos desviar desse caminho, Senhor. Que pecar, ó Deus, é errar o alvo, e muitas vezes nós temos errado esse alvo, Senhor. Mas nós queremos pedir ao Senhor que tenha misericórdia, Deus. Porque as Tuas misericórdias são a causa, Deus, justamente da gente não ser consumido, ó Deus. Por isso, meu Pai, nós Te pedimos essa manhã, abençoa nossos irmãos, abençoa a cada um de nós, ó Deus, a fazer essa auto-reflexão e andar de acordo com a Tua vontade. E nos corrigir, ó Deus, daquilo que nós erramos, Senhor. Abençoa, Deus, nossa liderança, nossos pastores, nossos amigos, os que estão à frente das obras missionárias, ó Deus, para que nos ajude, Deus, a encontrar essa verdade e fazer essa autoavaliação, ó Deus. Por isso, Pai, muito obrigado por esse momento de reflexão na Tua palavra, de identificação e de crescimento. Derrama as Tuas bênçãos sobre o Teu povo e guarda de todo mal. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, eu queria aqui apenas, de forma breve, lembrar os nossos irmãos que têm nos abençoado com seus dízimos e suas ofertas, né? E aqui nós queremos fazer essa lembrança de que nós temos também os nossos irmãos missionários, o qual nós temos a obrigação de ajudar nesse instante de dificuldade, né? Então, nesses últimos dias a gente tem um pouco de dificuldade em levantar recursos para esses irmãos, né? Então, nosso pedido é que os irmãos continuem a participar com seus dízimos e suas ofertas, né? Para que a gente ajude os necessitados, né? Com o nosso momento da ação social com a assistência básica que nós temos feito, como também levantar recursos, irmãos, para a gente mandar para os nossos missionários, né? Que nós sabemos que agora agravou um pouco, né? Com esse momento de crise que nós estamos passando, e nós queremos, e como nós sempre fazíamos, né? Apesar da nossa congregação ser um pouco pequena em quantidade de membros, mas as pessoas têm sido fiel, né? Com o seu dízimo e suas ofertas. Mas nesse momento de crise a gente tem passado um pouco de dificuldade, justamente em levantar esses recursos para mandar para o nosso irmão missionário. Afinal, nós crescemos dizendo
e afirmando que nós somos uma igreja missionária, mesmo com pouco recurso, mesmo com uma pequena quantidade de membros, mas nós temos esse ideal e essa bandeira de levantar recursos, de abençoar nossos irmãos missionários, tanto com recursos como em oração, para que a gente possa levantar pessoas que venham fazer o que a gente não pode, né? Que é sair nos 4 cantos do mundo na pregação do Evangelho. Então, a gente quer conclamar os irmãos nesse instante que nos ajude a também levantar recursos, né? Tanto para os irmãos que necessitam cumprir nossas obrigações, né? Na nossa igreja, mas também levantar recursos para ajudar os nossos irmãos necessitados, né? E para nossos irmãos missionários nesse instante, né? Então eu convido você, se você se sentiu tocado, né? O nosso irmão Diácono Arionaldo levantou ontem no nosso momento que nós vamos fazer um levantamento, né, de recursos para a gente abençoar o nosso irmão missionário. Então nesse instante eu convido você para que possa participar, independente se você faz parte da nossa congregação ou não, mas que você seja solidário, né, e mostre generosidade para nossos irmãos que precisam, né? Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Um abraço a todos, Deus abençoe.